Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Nascido de Novo. Eu sou Adolfo Clailson, sou seu professor de exegese. Bom, eu acabei de atender um aluno aqui, expliquei para ele o porquê que eu daria 3 para ele. Por que eu daria 3 para ele? E aí eu perguntei para ele se eu poderia utilizar o trabalho que ele mandou para mim, que ele vai praticamente refazer o trabalho todo. Aí você fala, nossa, vai ter que refazer o trabalho todo? Sim, porque talvez ele não entendeu o que era para ser feito, ou fez de qualquer maneira, mas não tem problema. Já ajudei ele, já expliquei. Antes de eu dar a nota para ele, eu falei assim, olha, se eu fosse corrigir essa prova, esse trabalho, do jeito que está, eu daria 3. Mas antes disso, eu trabalhei todos os pontos que eu achei no momento, quando eu li e fui mostrando para ele. E depois eu falei para ele, eu daria 3. E o aluno entendeu por que ele receberia 3. Então vocês vão ver um trabalho nota 3, aqui. Essa aula aqui vai ter em torno de uns 30, 40 minutos. Mas é essencial que você assista, porque é melhor você investir 40 minutos, 30, 40 minutos aqui comigo, do que você investir 3, 4 horas num trabalho que vai ganhar 3, ou talvez ser até zerado. Tá? Então vamos começar aqui pelo trabalho. Atividade exegética da carta de Tiago, tema Tiago 2,4 verso 26. Então temos aqui Tiago 2,4 verso 26. Tiago 2,14 a 26, né? Tiago 2,14 a 26. Ele trata do que? A fé sem obras é morta. Beleza. Mas qual que é o tema aqui? Aqui o aluno só colocou o versículo bíblico. Qual que é o tema em si? Qual que é a problemática? Tudo bem, o tema é Tiago 2,14 a 26. Ao longo do trabalho ele pode explicar, né? Colocou o nome do aluno, curso bacharel em teologia, nascido de novo, atividade exegética da carta de Tiago. E aí, vai começar com a menção do texto aqui, né? Meus irmãos, que aproveita alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Olha que interessante. Então aqui ele não mencionou o tema, mas aqui já começou a deixar claro que ele vai falar sobre fé. Fé sem obras, ó. Seria uma problemática. Natural. Nós exigimos que você faça um trabalho da epístola de Tiago. É natural que a questão da fé e obra seja o tema mais estudado e lido pelos alunos, né? Essencialmente é isso. Então aqui temos o aluno, aí temos a introdução, a paginação, temos aqui algumas páginas, né? Ao todo aqui o trabalho ele tem 27 páginas aqui no Word, né? Tem 10 mil palavras, trabalhinho até razoável, 27 páginas. São poucas páginas para um trabalho exegético, tá? Ah, mas não tem mínimo de página lá no trabalho. Tudo bem, mas um trabalho exegético sobre um tema bíblico é 50 páginas no mínimo. Né? Os trabalhos que ganham 8, 9, 10, eles têm 50, 60 páginas. O trabalho é extenso, é quase que uma tese de conclusão de curso. Né? E tem trabalhos exegéticos que eles são muito mais extensos do que isso. Porque se você pega os comentário Bíblico Esperança, Matthew Henry, o próprio comentário Champlin, por exemplo, se você pegar esses comentários, o que eles comentam de Tiago é 100 páginas, 200 páginas. Se um simples comentário tem 200 páginas, um tema teológico numa pegada exegética, ele vai ter umas 50, 60 páginas sem problema, entendeu? Então, já começou por aí, poucas páginas. Aqui na referência deu 33, mas na paginação do Word, porque eu copiei e coloquei no Word aqui, deu 27. Então, cuidado. Trabalho com pouca página é passível de perder ponto. Ah, mas não tem. Mas professor, não tem dizendo quantas páginas tem que ter. Mas um trabalho bem feito a gente sabe. E um trabalho bem pesquisado a gente sabe como é que é. Tá? E cuidado, não pense que você vai fazer 80 páginas copiando e colando da internet parágrafo solto, achando que vai dar certo, que não dá não. Porque parágrafo solto é fácil de achar. Beleza? Então, já começamos por aí. Legal, colocou aqui o cabeçalho, né? Colocou aqui o cabeçalho, colocou as referências de paginação, tudo bem, isso aqui está correto, tá? Eu não sou um cara que muito pá não, eu quero saber o nível de pesquisa que vocês têm. Então, uma das coisas que eu gosto de saber é nível de pesquisa, tá? Temos a introdução aqui. O trabalho é ser, isso aqui é a alma do trabalho. Isso aqui, a introdução é a alma do trabalho, porque é ela que vai ditar todo o seu trabalho. Então, o que você colocar na introdução é o que eu vou cobrar de você no trabalho todo.
Entendeu? Então vamos lá. O trabalho a ser apresentado tem o objetivo de estender sobre a importância e relevância do estudo da palavra de Deus, ainda mais quanto temos experienciado a verdade sobre nosso Senhor mediante o seu próprio querer. A perícope escolhida do livro de Tiago, em seu segundo capítulo, né, ou em seu capítulo 2, dos versículos 14 a 26, é uma das mais discutidas porque muitos estudiosos céticos evidenciam verdadeira contradição na palavra de Deus. Então é vultoso que nós defendemos a infalibilidade das Sagradas Escrituras, bem como possamos evidenciar tal verdade a verdade a partir dos posicionamentos que explicam a verdade da palavra e sua inspiração, perfeitamente mediante o Espírito Santo de Deus. Para isso apresentaremos vários textos, assim como livros, que podem subsidiar explicação necessária para uma boa exegese da passagem. Contudo, não somente entender os erros dos que apresentam posições que rejeitam a verdade de Deus, mas excepcionalmente conhecer a verdade para que se possa alcançar mais pessoas, além de nós mesmos. Todo cristão deve conhecer a Deus e sua palavra, pois somente a partir daí receberemos a capacidade de entendermos seus planos para a vossa vida e, consequentemente, compreender a fundamentação da humanidade, o porquê das nossas vidas e o modo mais correto que o nosso Senhor quer que busquemos e fazemos juntamente com Ele nossa caminhada. Todavia, o debate gira em torno da passagem bíblica que eu escolhi, sendo justamente a eventual contradição entre a pregação das epístolas paulinas e a epístola de Tiago, que denota a importância da fé a partir dos feitos da obra. Enquanto Paulo de Tarso evangeliza a partir da salvação somente pela fé, enquanto que Paulo de Tarso evangeliza a partir da salvação somente pela fé. Portanto, precisamos visualizar a partir desse estudo que aparente contradição nada é mais do que a extinção da correlação dos ensinos. Além do mais, a Bíblia é um livro completo que apresenta o começo, meio e fim. Por isso, não devemos subsidiar interpretações subjetivas, porquanto as próprias Escrituras se explicam a si mesmas. No entanto, devemos estudá-las mediante tudo que ele nos apresenta e depois podemos chegar a uma conclusão plausível. Por isso não existirá de fato uma contradição, mas sim uma totalização da verdade em se tratando da fé em união com a prática das obras. Vamos lá. Aqui falou, então, o que vai trabalhar o que então? Vamos trabalhar salvação pela fé. Então, esse é o tema que o aluno quis trabalhar nessa tema. Então, por que não colocou aqui na introdução, Tiago 2D, a salvação pela fé? Ou poderíamos colocar aqui do tema, por exemplo, poderíamos colocar aqui contradição entre Tiago e Paulo, tendo como referência a justificação pela fé em Tiago 2, verso 14 a 26. Pronto, olha aqui. Você põe um nome mó cabulosão, porque o negócio do trabalho da exegese é um nome cabulosão. Pode ver, todo trabalho de exegese tem a análise exegética do livro tal, a análise exegética do contexto epistemológico. Você tem que pôr um nome cabulosão, que aí o cara já sabe, mas você também tem que saber o que significa. Não adianta você usar a palavra epistemológico se você não sabe o que significa. Então, o trabalho já começou por aí, não tinha nome, agora tem. Então, ela poderia ter feito isso, né? O aluno poderia ter feito isso. Tudo bem. Não fez. Uma outra coisa aqui. Veja que essa introdução eu não tenho o que reclamar dela. Porque aqui tem muito pano para manga. Essa introdução aqui foi muito bem feita. Eu não tenho o que reclamar dessa introdução. Se eu lesse só a introdução, eu daria 8. Porque a perspectiva do aluno aqui foi excelente. A perspectiva aqui, sem reclamar, foi excelente. Por quê? Porque já tratou já disse o versículo 14 a 26, trouxe aqui uma contradição, né? Mencionando a contradição, não mencionou aqui, mas mencionou no parágrafo posterior, que é a justificação somente pela fé. Então, nós temos uma contradição entre fé e obras, né? Fé e obras. A contradição tiaguina com a contradição... A treta paulina e tiaguina acerca da justificação pela fé. A fé pelas obras ou a fé sem obras? Pronto, é um tema. Então, deixou bem claro.
Só que também, ao olhar essa introdução, o que eu vou esperar? O que você está esperando nesse trabalho aqui? Eu vi essa introdução com um problema, muito bom. Agora, o que eu estou esperando desse trabalho? Eu vou esperar citações de livros, de autores que trazem a contradição. Então, pelo menos nesse trabalho aqui, olha só, eu vou esperar encontrar 2 autores, ou 3, ou 4, ou 5, eu vou encontrar no mínimo 2 ou 3, que digam que há contradição entre fé e obras. Então pense, a pessoa colocou o problema aqui, ela tem que colocar 2 autores ou 3 que acreditam que a fé, que Paulo discorda de Tiago e que Tiago discorda de Paulo no tocante à justificação pela fé, que há uma contradição. Se eu não encontrar esses 2 ou 3 autores ao longo do livro citado, ao longo do trabalho da exegese aqui, vai perder ponto. Por quê? Porque não está tentando ou não está trazendo informação acerca do assunto. Você vai, então, mantém isso. Uma outra coisinha. Você escreveu a introdução do seu livro, tá? da sua exegese. O que você tem que fazer? Eu vou dar uma dica bem simples. Pega a introdução, copia ela numa folha de caderno. Enquanto você estiver pesquisando qualquer coisa, qualquer livro, acerca do seu trabalho de exegese, você olha para a sua introdução e se lembra do que você se propôs a fazer. Então, já vemos aqui que vamos ver alguns autores que discordam, que acreditam que, olha só, que acreditam que existe uma contradição, a verdadeira contradição, entre Paulo e Tiago, né, dentro da perícope, ou pelo menos essa perícope ela faz uma contradição paulina. Então temos que falar um pouquinho sobre a exegese, sobre a teologia paulina e trabalhar a teologia tiaguina, né? Beleza? Outra coisa, a palavra de Deus então é vultoso que nós defendamos a infabilidade das escrituras. Então, olha que louco, eu vou dar uma minimizada aqui, eu vou começar a fazer algumas anotações. Então, olha só que legal. Abre o Word. Abra o Word. Abriu. Então, qual que é a primeira coisa que eu espero nesse trabalho? Eu espero encontrar pelo menos 3 autores que afirmem que existe uma contradição entre Paulo e Tiago no tocante à justificação pela fé. Perfeito? Então, primeira coisa que eu espero. Segunda coisa que eu espero, avaliação de exegese, avaliação de... Qual que é a outra coisa que eu espero? Que vamos ter aqui infabilidade das escrituras. Então vamos lá. Vai ter que ter um artigo explicando infabilidade das escrituras. Então eu espero encontrar alguma coisa relacionada a isso durante o trabalho. Então veja que o primeiro tema, a primeira questão é essa. A segunda, infabilidade das escrituras, que é o que eu estou vendo aqui no trabalho. Então, aqui vai apresentar vários textos, assim como livros. Isso aí é normal, todo trabalho exegético tem que apresentar um livro. Para subsidiar, né, que podem subsidiar a explicação necessária para uma boa exegese da passagem. Bichão. Contudo, não somente entender os erros dos que apresentam posições que rejeitem a verdade de Deus, mas excepcionalmente conhecer a verdade para que possa alcançar mais pessoas além de nós mesmos. Todo cristão deve conhecer Deus e a sua palavra, a introdução faz parte. Todavia o debate que gira em torno da passagem que eu escolhi, tendo justamente justificação pela fé, isso a gente já pegou. Portanto, precisamos visualizar, a partir desse estudo, a aparente contradição, nada mais do que a extinção de correlação de ensinos, Então, é isso. Então temos aqui fé e obras. Então temos, no Word, vamos ter aqui também a questão fé e obras, que já está que já se encontra aqui. Então eu só vou anotar aqui para eu não me perder também. Perfeito? Texto bíblico. Tá. Já colocou o texto bíblico aqui. O aluno já colocou o texto bíblico, meus irmãos, isso aqui a gente sabe. Prostituta raro. Estudo contextual. O texto estudado foi escrito por volta do ano 44.
de Jerusalém, fazendo alusões à Palestina. A datação, inclusive, permeia como uma das majoritárias, compreendendo o próprio Tiago em sua obra, o autor, a respeito de Deus selecionou que seu filho viesse ao mundo. No caso, a perseguição estava sendo defendida, estendida, os judeus se convertendo ao cristianismo, isso estava ocasionando uma certa contradição na vida dos que se fundamentavam na lei de Deus e os que já estavam compreendendo que Jesus, o Filho de Deus, já havia vindo e agora por meio da fé seriam salvos, sem que ocorresse a necessidade de processos de expiação ou holocaustos nos dias de outrora. Bom, para que tá, beleza, vamos seguir em frente aqui para não perder muito tempo. Os cristãos, judeus, aqui Tiago, irmão de Jesus, pretende ajudar, são os que estavam se espalhando por toda parte dos territórios próximos às suas verdadeiras moradas. Beleza, aqui é dispensação, né? Então, aqui eu vou abrir um parênteses, dispensação. Aqui já está tratando da dispensação. No trabalho na exigência do trabalho de exegese, sempre pede isso aqui. Então, esse parágrafo aqui está top. Todavia, se tratando da literatura textual, é uma escrita no grego koine, que significa uma linguagem comum e mais acessível que o grego clássico dos tempos passados. Por isso, uma forma simplificada do modo clássico. Essa linguagem é mais referente aos anos do Império Greco-Romano. Bom, aqui eu já começo com um problema legal. Por quê? Todavia, se tratando da literatura textual abordada, é uma escrita no grego koine, que significa uma linguagem comum e mais acessível que o grego clássico dos tempos passados. Por isso, é uma forma simplificada do modo clássico. Essa linguagem é mais referente aos anos do Império Greco-Romano. Tá! Minha pergunta aqui é: o que isso aqui tem a ver com a introdução? Não. Esse parágrafo aqui. O que ele tem a ver com a introdução? Um outro detalhe. Uma das cartas um dos livros com nível de erudição mais bem feitos do Novo Testamento, adivinha? É o livro de Tiago. Eu vou abrir aqui um outro PDF, vocês vão ver aqui. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Grego para a área de trabalho. Deixa eu pegar aqui. Pedro Apolinário, Interlineares, PP. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ó, eu só vou pegar o interlinear da Sociedade Bíblica do Brasil e vou mostrar aqui. Dr. Wilson Schoss. Prefácio, regra de sintaxe, NTLH, 10.000 formas. A língua grega do Novo Testamento. Grego koine. Grego helenístico simplificado. Isso concorda com ela. O alfabeto é composto, declinações, palavras, verbos, gênero, número e caso, níveis de grego do Novo Testamento. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Os 27 livros do Novo Testamento não estão todos no mesmo nível literário. Isso significa que existem textos mais fáceis e textos mais difíceis. Textos bem escritos e textos mais bem escritos. No nível mais literário estão em ordem decrescente a complexidade literária. Hebreus, Lucas, Atos, Tiago, Timóteo, 2 Timóteo, Tito, 1 Pedro e Judas. No nível mais simples, como se encontram Apocalipse, Marcos, os escritos de João, 2 Pedro, como meio termo aparecem as cartas de Paulo e de Mateus. Daniel B. Wallace, página 30, que é a gramática exegética dele, que é aquela gramática, eu tenho a gramática dele, que é a gramática grega exegética de Daniel B. Wallace. Página 30, ele já fala isso. O que nós encontramos? Que Tiago, depois de Lucas, depois de Hebreus, Lucas, temos Tiago. Tiago é um dos gregos mais bem escritos, literariamente falando. Opa! Então, como que eu posso dizer que o koine é simplificado, que é de fato, sendo que a carta de Tiago é uma das cartas mais bem escritas do Novo Testamento? Então é uma carta que está bem escrita. Mas aí a pergunta é, sobre essa fala, sobre essa questão aqui, essa explicação aqui, o que ela tem a ver com justificação pela fé? Com fé e obras? Não, eu quero entender. O que esse parágrafo afeta no fé e obras? Lembra? Você tem que olhar para a sua introdução e beleza. Vamos lá. Aí vamos continuar aqui. Além do mais, Tiago demonstra muitos recursos positivos sobre a oratória e as características literárias estão presentes entre elas.
as perguntas retóricas, metáforas, ilustrações e aforismos. Em sua colocação textual, remete bastante com laços de fraternidade para com seu povo judeu-cristão. Legal. Esse parágrafo aqui, ele já dá uma respondida acerca do parágrafo de cima. Beleza. Só que tem um negócio. Olha como que o parágrafo foi colocado. Estão presentes entre elas perguntas retóricas, metáforas, ilustrações e aforismos. A carta de Tiago tem tudo isso. Beleza. E o que isso reflete sobre fé e obras? Então, o que acontece? Por causa desse parágrafo, eu espero encontrar metáforas. Retóricas. Exemplos. Eu quero exemplos disso. Eu quero os exemplos. Tá? Eu quero exemplos. Fechou? Eu quero exemplos. Deixa eu só ver aqui. Tá gravando. Exemplos. Tá. Vamos lá. Logo, a epístola de Tiago é apresentada de um modo bastante cuidadoso, transmitindo sua função pastoral e de líder religioso. Tranquilo, isso é verdade. Além do incentivo prático do desenvolvimento da fé e o modo comportamental diante das doutrinas de Cristo já estabelecido, entendendo que as obras são frutos da verdade com Deus mediante aquilo que queremos. Tá, aqui já trouxe uma explicação sobre obras, um capítulo, um parágrafo explicando sobre obras. Beleza, tranquilo. A passagem do livro de Tiago nos apresenta alusões cabíveis, opa, eu quero esses exemplos, e possíveis contextualizações históricas textuais. Opa, eu quero contextualização histórica textual, eu quero exemplo. Cadê o versículo bíblico? Cadê a alusão? O que é a alusão? Alusão a quê? Lembrando que a obra em si não está nos apresentando uma contradição entre as doutrinas do cristianismo, conquanto Tiago faz questão de evidenciar que o princípio do judaísmo acarretaria em sua verdade a partir da disseminação do cristianismo, e que isso não era um motivo de segregação entre a igreja, mas sim motivos de união a então, finalmente, consumação do plano da salvação a partir de Jesus Cristo. Isto é, aqui falou de Jesus Cristo, justificação pela fé, temos um problema missionário no primeiro século, tá, beleza, esse parágrafo aqui passa tirando o réu. A cultura estava extremamente fundamentada na tradição judaica e isso foi um dos maiores motivos de perseguição que se tornavam recém-convertidos. Bom, aos gentios, né? Aos cristãos, aqueles que se tornavam cristãos a partir dos gentios, né? Não daqueles que eram judeus e que se convertiam ao cristianismo, porque eles continuavam sendo judeus. Né? Então, isso aqui temos Atos 15 nessa discussão aqui. Aí teríamos que trabalhar nesse reforçar esse parágrafo aqui, por exemplo, com Atos 15. Então, por exemplo, assim, convertidos, vírgula, conforme relata Atos 15. Pronto, cara. Aqui, conforme relata Atos 15. Se colocasse esse pontinho assim, só para contextualizar do que está sendo falado. Aí o que? A interpretação da perícope. A perícope em tela vai retratar exatamente o que Paulo anuncia como uma verdadeira fé e completa. Segundo Stern, né, David H. Stern, 2008, no comentário do Novo Testamento dele, é evidenciado o modo prático da epístola de Tiago, pois a fé empregada nesse texto diz respeito de modo incompleto e mediante o desenvolvimento de cada pessoa em buscar. A fé se tornará completa a partir da implementação de nossas vidas com obras, mas isso não significa que temos uma obra salvadora em si. A fé verdadeira que salva. Então, o que Tiago quer evidenciar é literalmente a fé salvadora que produz em nós a prática das boas obras. Então esse capítulo aqui, ele já começa a responder aquilo que a gente viu. Então vamos voltar lá. Deixa eu fechar aqui. Vamos voltar aqui. Então, ele já começa a responder o que? A justificação pela fé. Já começou a ter uma respostinha. O emprego da palavra fé no grego pistis, legal. É considerada, considerando a versão bíblica judaica, no entanto, ela retrata a palavra em seu sentido intelectual e confessional, ou seja, uma fé limitada, que ainda não está completa. Por essa confusão, muitas pessoas entendem que existe uma contradição nas Sagradas Escrituras, e que Paulo e Tiago se divergem. Porém, a palavra empregada originalmente evidencia o termo utilizado na epístola pistis,
denotando que o autor está distinguindo o iniciante na fé e os que já conseguiram uma fé que alcançou o que Paulo disse: fé que produz salvação, misericórdia e ainda justiça. Então, quando falamos da indagação que Tiago usa para demonstrar que a falta de fé genuína produz a salvação, entendemos que a fé e a ação mortificada não é plausível de justiça. De modo que ela emprega no versículo 18, é bastante utilizado na cultura judaica, uma ironia que mostra a verdade. Beleza, está dentro do tema. Exemplo, nos referimos que aqui é somente um Deus, ótimo, os demônios também creem, têm medo, papapá, ainda segundo Stern, Abraão foi um dos maiores exemplos de fé. Isso aqui já se encontra no próprio texto bíblico. Segundo Grunsgen, em suas obras da qual Tiago faz questão de mencionar, ela se refere exclusivamente à fé que produz obras. Então, já temos aqui um autor, né? Temos Stern, um judeu messiânico citado, temos Grunsgen falando, complementando essa ação. Então, aqui temos um autor que defende o padrão de que não há contradição, beleza? Por isso a replicação de cunho embasador da mensagem da fé, pois não havia os que creem obras. Tá? Stern, aqui está mencionando Grunsgen, depois vamos ter Stern de novo, a verdadeira fé, exemplificando Raabe. Aqui vai mencionar Kinner, do comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Né? Aqui temos temos aqui Kinner, Greg Kinner. Então muitos teatros se referem ao segundo os dons de Deus, papapá. Segundo Mark Arthur, né? Então temos aqui a menção de Mark Arthur, né? Acho que é a Bíblia de Estudo Mark Arthur, alguma coisa assim. Não mencionou o livro. Também temos aqui a menção da Bíblia de NVT, né? Herodes Agripa I, persegue os cristãos, Antioquia, Silo Fenício e Chipre. Logo a Epístola de Tiago, 2:4-26, é de cunho exortativo. Então já está falando um pouquinho sobre a Epístola de Tiago, legal. Se relaciona com o texto segundo James. Quem é esse James? Eu não conheço, tudo bem. A partir da perspectiva da transmissão e ensinamentos de modo prático. Compreenda? Então James também defende que não há uma contradição. Né? A relação entre o texto escolhido está baseada nas exortações que envolvem. Então, exortativo. Devemos entender que o texto... devemos de modo prático que a vida, então... Se o texto aborda o modo prático da vida com Cristo, então devemos entender o texto em que aborda a fé como o primeiro passo para nos dar a resistência de que precisamos para que possamos sobreviver às provações que vêm para a vida, pois ainda que na epístola advertisse os ensinasse mestres da verdadeira religião, a importância dos mestres, ou até mesmo a disciplina a partir da vida cristã, e não tivessem fé, nada valeria, pois antes de tudo precisamos crer. Beleza, veja que o aluno trouxe autores que defendem que não há uma contradição, falou um pouquinho de tudo aqui nessa parte. A pergunta é: cadê os autores que dizem que tem uma contradição entre Paulo e Tiago? Cadê os 2 ou 3 autores? O aluno só trouxe autores que defendem que não há uma contradição, mas cadê os autores que dizem que existe uma contradição? Simples assim. Deixa eu fechar aqui. Simples assim, tá? Cadê? Não houve menção. Aí temos o esboço. O esboço aqui é padrão. Cada Bíblia separa de um jeito, cada autor, cada comentarista divide de um jeito. Aqui é o esboço geral da epístola, é legal. Compreendendo o esboço, visão geral, perícope, tal, contexto da perícope, devemos ter fé, rei Agripa I, de modo Herodes, tal, trouxe aqui o contexto histórico, legal. Isso aqui, fechou. Contexto canônico. Aqui vai trazer salmos ou citações do Antigo Testamento que dizem sobre justificação pela fé. Tá? Então vamos ver os versículos bíblicos que eles trazem justificação pela fé. Obras feitas, entendendo que ele é o dono das coisas, subsiste, né, compreendendo que seus propósitos são tão intensos que não conseguimos realizar tal dimensão. Justificação pela fé? Pode ser. Salmo 139 fala sobre a importância das obras de Deus em relação à criação. Aí aqui está falando das obras de Deus. O poder de Deus revelado a partir de tudo que há manifestado nos nossos olhos, especialmente a criação da terra e céu. Revela que nós somos matéria-prima formada a partir da mão de Deus. Obras... Eu queria entender o que esses versículos têm a ver com um assunto em si específico, porque ali obras para a salvação. Aqui está relatando a criação de Deus.
Então veja que os versículos bíblicos citados eles vão ter uma correlação? Talvez, mas não no tocante à fé e obras, não no tocante a isso, a ser justificado pelas obras ou a ser justificado pela fé. Aqui está falando das obras da criação de Deus, bondade de Deus. Novo Testamento, João, naquilo que diz a respeito da sua obra. Aqui já está a obra concernente à justificação. Evidencia uma pergunta de uma pessoa que quer saber sobre qual obra deve realizar segundo a vontade de Deus. E Jesus lhe responde que a obra de Deus é crer naquele que o Pai enviou. Tá, justificação, salvação, pá. Veja que não é só pegar o versículo bíblico e colocar aqui a citação e dizer alguma coisa. Veja que até isso a gente analisa. Então vamos passar, seguir em frente, vocês já entenderam como funciona. Agora vamos ter a citação paulina. Somos criaturas de Deus? Tá, que somos criaturas de Deus, somos realizados a partir de Jesus e com isso fazemos mediante a Ele boas obras, já escolhidas anteriormente para que possamos cumprir. Pô, dentro da perspectiva do aluno, que o aluno escolheu, comentar esse texto de Efésios aqui é top, seria algo legal. Efésios 2:10, né? Efésios de 2 a 10, 2, 8 a 10 seria legal fazer um comentário, né? Foi feito um comentário aqui, vamos ver os últimos parágrafos aqui. Revisto até mesmo no mundo invisível, todos os textos do Antigo Testamento abordam as obras do nosso Senhor. Isso é interessante, porque em nenhum momento ele diz acerca da palavra que algum homem, natureza humana, se condenou a obra alguma. Isso tá, beleza. Por isso vemos que as obras são frutos de Deus em nossas vidas. Se olharmos para Timóteo 2:20, vemos que toda boa obra tem dono, ele é nosso Senhor, ou então Efésios 2:10, que afirma que nossa boa obra é justificada por Jesus, a fim de cumpríssemos o que dantes Deus havia planejado para nós. É interessante pensar que até mesmo o Filho de Deus veio fazer obra por intermédio do Pai, e não por si mesmo. Tá. Daria para trabalhar esse texto aqui, de 2:8 a 10, dentro da justificação pela fé ou pelas obras. Beleza, sem problema. Então veja, daria para pegar esse parágrafo aqui, esses 2:8 a 10 e fazer um artigo, um parágrafo mais completo, né? Um textinho, né? Um textinho de não 15 linhas, não 20 linhas, mas um texto com uma página, por exemplo. Daria, isso aqui dá para fazer uma página ou duas só sobre esse assunto aqui para enriquecer o trabalho. Tá, aqui vai falar sobre obras em nós. Gente, aqui vai cair o essencial. Texto grego. Pô, colocou o texto grego. Pá. O aluno colocou o texto grego. Colocou a revista corrigida. E colocou a NTLH. Aí referenciou. Disse que usou interlinear majoritário do Dario Olivetti. Usou the word, né, para copiar a RC. Fechou. O texto na versão RC é minha versão predileta. Tranquilo. Mas particularmente, num trabalho de exegese, isso não cabe. Você dizer a sua versão predileta. Tipo, você não pode chegar e falar, a RC é minha versão predileta. Assim como eu não posso chegar num trabalho de exegese e falar que Almeida Revista Corrigida é minha tradução foi predileta. Todo o trabalho de exegese ele tem uma coisa muito legal. Você só pode dar a sua opinião em dois momentos. Num trabalho de exegese você pode só dar a sua opinião em dois momentos. Que momentos são esses? Na introdução e na conclusão. No meio do trabalho, que é a parte que a gente está lendo, você não pode dar sua opinião. Então, se você gosta ou não gosta da Almeida Revista Corrigida, o azar é seu, não é meu. Entendeu? Porque aqui você não está escrevendo uma cartinha para o seu amigo, você está escrevendo um trabalho de exegese, e aí você tem que ser técnico. Então, assim, aqui explicou, o aluno vem dizendo que prefere o texto da Revista Corrigida, porque geralmente são traduções da Palavra de Deus que evidencia melhor o sentido do texto originário. Nem sempre a RC é a melhor tradução, nem sempre. Conquanto não significa necessariamente os textos arcaicos encontramos as melhores traduções. Acredito que essa linha de raciocínio seja um conceito pessoal em relação às outras versões. Beleza. Então, esse parágrafo aqui, olha, sinceramente, não precisava estar aqui.
Opa! Agora já falou aqui, ó. Aqui já entrou um comentário legal. O grego, por exemplo, na tradução de cada palavra que trata a linguagem original é em ordem aleatória acerca da tradução, mas depois que ela se estrutura corretamente. Por exemplo, tradução de Tiago 2,14. Pô, comentou Tiago 2,14. Meus irmãos, de que adianta alguém dizer que tem, se não tiver obras? Ele está afirmando que a fé sem obras não tem proveito algum e que não adianta ter ela como vã. Vejamos na revista corrigida. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Vejamos que alterou a palavra e passamos agora a observar como falta de proveito da fé tem quando não realizamos as obras, além de acrescentar mais frase, o que indaga acerca da salvação sem obras. E por fim, temos a versão NTLH que evidencia uma linguagem mais contemporânea. Vejamos, meus irmãos, do que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que a fé pode salvá-lo? Aqui percebemos que o questionamento da fé está relacionado com a ação da ação dele que crê. Logo, o sentido da leitura evidencia que eu creio e por isso faço. Seria isso. A NTLH ela é uma tradução que ela diz o que o texto, ela interpreta o texto, ela é uma tradução interpretativa, ela não é nem uma tradução, ela é uma interpretação em si. A RC ela vai tentar ser mais literal, isso aí é natural, beleza. Esse comentário aqui passa. Todavia vemos que além de mudar algumas palavras, os seus sentidos para significar melhor a interpretação da passagem. Mas, vamos lá, mas a gente está num trabalho, você está escrevendo um trabalho de exegese, por exemplo, para interpretar a passagem. Então se você usou uma tradução que interpreta a passagem, você está no caminho certo, né? Precisamos entender que até ocorre acréscimos que dizem respeito ao questionamento da fé sem obras ser ou não salvadora. Tá, beleza. Aqui está com relação à explicação, a comparação entre a revista corrigida e a NTLH. Isso aqui está dentro do que foi pedido, beleza. Aí, vamos entrar numa outra questão aqui. Segundo Apolinário, Pedro Apolinário, o texto grego sofreu forte influência hebraica, especificamente o Koine, que é uma versão simplificada da língua clássica. Além disso, eles se diferem bastante, e por isso podemos dizer que a literatura hebraica está muito presente no Novo Testamento, apesar de ter sofrido influência também da Septuaginta, e outros sim, fazer presente misto de palavras a partir do aramaico, persa, latina, egípcia e entre outras linguagens, como pontuou o autor. Bom, aí aqui situou Pedro Apolinário, ela está fazendo uma citação indireta. No final vai ter a gramática de grego Pedro Apolinário, a introdução. Aqui é uma citação da gramática de grego Pedro Apolinário. É um dos capítulos de introdução. Tá? Aí eu pergunto, está falando do texto grego, já está falando de tradução, de comentário. Por que vai abrir por que esse parágrafo está aqui abrindo uma questão de influência hebraica? Esse parágrafo ele até cabe nesse trabalho, mas ele teria que caber numa parte, num texto à parte, numa questão a seguir ou numa questão anterior. Poderia ser trabalhado um capítulo maior com isso aqui, poderia ter sido trabalhado num capítulo maior, ou em outro lugar, mas não aqui. Aqui você está trabalhando tradução da palavra. Palavras-chave, você tem que buscar o quê? Palavras-chave. Opa, do que adiantou colocar o texto grego, colocar duas traduções, se você não está explicando parte das palavras que explicam lá? O que era para continuar a ser feito aqui é isso aqui. Opa, continuar fazendo análise acerca disso aqui. Então daria para pegar lá uns 4, 5 versículos, palavras-chave, pegar essas palavras em grego. Opa, vamos pegar a palavra pistes de novo, vamos pegar a palavra teu, pega algumas palavras-chave e tenta explicar elas. Ou tenta explicar por que uma tradução traz isso, por que outra traz aquilo. Como foi feito em cima. Mas não abrir não fazer um exemplo só, e aí depois pula para cá e já abre uma outra discussão. Por quê? Quando você coloca esse parágrafo aqui, por exemplo, você já tem que em seguida dar exemplos. Já tem que em seguida dar exemplos do que está falando. Porque não adianta nada você falar de literatura hebraica, não adianta nada você falar de Septuaginta, se você não vai citar texto da Septuaginta, se você não vai citar literatura hebraica. E a pergunta é, o que é essa literatura, o que a Septuaginta tem a ver com a discussão de justificação pela fé? De fé e obras. O que a Septuaginta tem a ver com isso agora?
Entendeu? Você colocou no texto, você está fazendo seu trabalho, colocou no texto, você tem que explicar. Você tem que explicar, você tem que elucidar. Não é só a Septuaginta, não é uma conversa, aqui não é uma conversa de bar, não é uma conversa de fim de culto que você está na frente da igreja conversando com o irmão, não é uma conversa. Aqui você está tendo que ser sistemático, você está tentando provar algo, você está tentando responder alguma coisa. E quando você abre um parêntese desse no meio da conversa, você tem que explicar quais textos da Septuaginta, da tradução da Septuaginta, influenciaram na epístola de Tiago. Então, aqui eu poderia pegar esse parágrafo, colocar a parte, pegar todas as referências da epístola de Tiago, colocar no trabalho, que são citações que Tiago faz, que são citações diretas da Septuaginta, e pegar citações do Antigo Testamento, que não vem da Septuaginta, né, que vem do hebraico. Então você já... Esse capítulo, esse parágrafo aqui, ele caberia muito bem nessa parte do trabalho, numa adição nesse sentido, mas não do jeito que foi feito aqui. Então eu particularmente não colocaria isso aqui. Outra diferença existe na linguagem do Novo Testamento que não pode ser desprezada, sendo que todos os seus escritores eram judeus, com eles o de Lucas, papapá. Pô, aqui poderia, o parágrafo que eu acabei de recortar, por exemplo, eu simplesmente colocaria esse aqui junto com aquele parágrafo. Eu colocaria aquele junto com aquele parágrafo, ou simplesmente... Por quê? Falou de hebraísmo. Tá. Quais são os hebraísmos dentro da perícope escolhida? Eu quero saber quais são os hebraísmos dentro da perícope escolhida. Foi citado no trabalho? Não foi. Entendeu? Vamos... Aqui, essa parte eu me diverti até quando eu fui trabalhar com o aluno, explicando para ele. Esse parágrafo aqui eu achei muito engraçado. Vemos que o aparato crítico do texto grego koiné é bastante discutido, tendo em vista a sua mistura cultural adquirida ao longo da história do mundo. Porém, não podemos concluir que seja fácil compreensão a análise textual da versão grega, bem como a interpretação dos seus sentidos veridicamente originais. Minha pergunta é, o que o aluno quis dizer com isso? Vemos o aparato crítico. Tá, o que é aparato crítico? Foi feita alguma análise crítico-textual do texto grego? Cadê os manuscritos citados? Não. Eu quero saber qual foi o manuscrito citado aqui. Não teve manuscrito citado. Qual foi o manuscrito citado? Cadê aqui? Koiné, Library. Cadê aqui? Hipertextual. Seguido. Cadê o aparato crítico? Existe alguma variante textual importante no texto? Foi mencionado isso? Não. Só vemos no aparato crítico. Não, pera aí. Fala do aparato crítico, mas não citou ele. Tá? Que do texto koiné. É bastante discutido. Tendo em vista. Que discussão é essa? Tendo em vista a sua mistura cultural adquirida. Pera aí, não. Tá falando de aparato crítico ou de divergência interpretativa ao longo do tempo pela cultura, história do mundo? Eu não entendi. Por quê? Aqui está falando de aparato crítico. Aparato crítico é variação textual. Vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui a família 35. Vamos lá para a página 700. Temos Pedro. Pedro vem antes. Tiago. Vamos lá. Tiago 2,14. Isso aqui é aparato crítico. Isso aqui é aparato crítico. Mencionar aparato crítico é isso aqui. Isso aqui é aparato crítico. Aqui menciona-se nome de manuscritos, nomes de textos gregos, menciona palavras que variam dentro do texto do verso 14. Ó, verso 10, cadê o verso 10?
Aqui 10, ó. Leg tis. Qual que é a variação que está ocorrendo aqui? Cadê a menção disso no trabalho? Não tem. O que é discutido? É bastante discutido tendo em vista sua mistura cultural adquirida ao longo da história do mundo. Tá, o aparato crítico é discutido tendo em vista a mistura cultural. Não, pera aí. Qual é o manuscrito citado? Cadê? Onde que está? Qual dessas variantes aqui está me mostrando uma mudança cultural? Eu preciso saber se houve necessidade de mencionar o aparato crítico. Se você mencionou no seu trabalho, você tem que colocar o aparato crítico, você tem que colocar a interpretação. Você pode pegar da família 35, você pode pegar do Nestlé Aland, você pode pegar da quarta edição revisada, você pode pegar até do texto majoritário, se conseguir tirar alguma informação proveitosa. Se você mencionar aparato crítico, você tem que pegar. Você tem que citar. Então, o que esse parágrafo está falando? E o que foi mudado? O que foi mudado? Porque o que foi mudado que me preocupa, que traz uma discussão, olha só, que traz uma discussão na justificação pela fé, na contradição entre Paulo e Tiago, que é o que é proposto lá na introdução. Lembra que a gente tem que sempre voltar para a introdução. Cadê? Não tem. Aí mencionou aqui ao longo da história do mundo, porém não podemos concluir. Concluir o quê? Só foi mencionado aparato crítico, não foi mencionado manuscrito, fala que houve uma mudança cultural ao longo da história do mundo, mas aí diz que não podemos concluir que seja fácil a compreensão da análise textual. Mas foi feita a análise textual da versão grega? Porque se não foi feita a análise, então já não pode concluir. Mas como que você não vai poder concluir se não foi feita a análise? Entendeu? Se você não fez um estudo sobre o aparato crítico, sobre essas variações de mudanças culturais, manuscritológicas, sei lá o que for, como é que você não... Por que você está dizendo isso, entendeu? Então, se pode ou não pode concluir? Então não há necessidade de citar. Se você não vai citar o aparato crítico, né? E aqui está falando a interpretação dos seus sentidos veridicamente originários. Não, nós temos o texto com as variações textuais, a crítica textual discute isso, se é verdade ou não. Agora, existe alguma variante textual, e aí eu vou responder, fazer uma pergunta para esse parágrafo. Existe alguma variante textual que altere o conteúdo de Tiago 2,14 a 26? 2,14 a 26? 2,14 a 26? Tem alguma variante textual de manuscrito ou de tradução que mude isso? Porque não foi citado aqui. Então temos um parágrafo que fala que não é possível concluir, mas não foi estudado nenhum. Qual o exemplo? Me dá um exemplo. Porque eu posso olhar o aparato crítico e concluir que existe. Mas, ou eu posso olhar e dizer que não existe, mas cadê? Cadê o aparato crítico? Cadê o julgamento crítico textual? Cadê a comparação de manuscritos? Cadê a comparação de mudanças ao longo do tempo? Qual é o manuscrito? Qual é a versão? Qual é a tradução que mudou isso? Você tem? Não foi citado no trabalho. Segundo o site Library, aqui citou um site, a RC é definida como autógrafos. Não, a RC é uma tradução. A revista corrigida, por exemplo, é uma tradução que vem do texto recebido, com a influência do texto eclético. Mas ela não vem do autógrafo, devido à tentativa de transmitir o leitor maior proximidade com os manuscritos originais. É um grego, é um português que tenta ser mais próximo do grego, é uma tradução que tenta ser mais literal, é isso que está dizendo aqui, beleza. Que remete ao original, nem sempre. Tem tradução da revista corrigida que não bate com o texto na sua língua original, que é impossível em alguns momentos. Considerando que outras cópias, e aí de repente fala de a revista corrigida e está falando de cópia e manuscrito, aí aqui já embolou duas coisas que eu não entendi muito bem, né? Por fim temos o aparato da versão em TLH, que segundo Lima é uma das versões menos aceitas pelo público leitor de modo geral, pois a mesma é reputada acadêmicos do campo da teologia, compreendendo que essa atualização minimaliza bastante a linguagem textual mais próxima dos manuscritos. Porém, a linguagem textual, verdade, né? Mas não do manuscrito, da língua.
acho que mais próxima da língua hebraica, da língua grega. Porém, a intenção da nova tradução de linguagem de hoje é permitir acesso à leitura da palavra de Deus pelas pessoas de baixa escolaridade. Verdade? Bom. Tá. Mas, pergunto, o que esse capítulo responde sobre justificação pela fé? Não era para estar aqui. Esse parágrafo e esse parágrafo não respondem nem a justificação pela fé e nem respondem o que está sendo trabalhado aqui, que é o que? O texto grego. O que trabalhou no texto grego aqui? Nada. Só deu uma explicação da RC e da NTLH. Mas cadê o texto grego? Eu quero saber. Eu vi o grego aqui. Eu vi o grego aqui. O que eu quero ver? Eu, como professor ou como alguém que está lendo, se eu vi o texto grego aqui, eu quero ver uma explicação dele. Uma explicação do que está aqui. Do felos, de felos, adelphoi, mu, ean, pistem, legem, tá com tudo, uma digitação errada aqui, sem problema, eu posso buscar o texto grego em outro local para poder dar continuidade. Mas eu quero saber como que se explica, eu quero saber de quem está escrevendo, de quem escreveu, a explicação disso aqui. A explicação disso aqui. Até agora eu só vi uma explicaçãozinha uma explicaçãozinha simples, né, que foi até legal, mas depois disso não foi explicado mais nada. Aí começou a falar de Novo Testamento grego, começou a falar de mudança, não foi mencionado aparato crítico, não foi citado uma variante textual importante que altere, que afete o tema proposto. Cadê? Eu não estou vendo. Entende? Então, o que eu estou sentindo? Vários parágrafos soltos ao longo do trabalho que poderiam ser colocados em outro local, em outro momento, organizados, aumentados, ou até falado para outro artigo, para outro assunto, mas não necessariamente para esse trabalho de exegese sobre justificação. E no momento que você está tentando explicar a tradução do texto aqui. Do texto. Porque se colocou o texto em grego, eu quero ver a tradução do texto em grego, eu quero ver a explicação, eu quero ver qualquer palavra-chave. O que significa necra, o que significa... Pode até explicar de novo pistes de maneira mais profunda. Teles, o que significa teles? Eu quero saber o que significa teles, coris, ergon é obra. Opa, eu quero explicação. Como é que a palavra ergon foi usada no texto aqui? Entendeu? Eu quero isso. Eu quero isso daqui. Eu estou esperando. Opa, mencionou aqui de Caiocinem, que é justiça. Opa, como é que a palavra justiça ela é aplicada aqui? Amigo de Deus, ó, filos, né? Filos é amigo de Deus, né? Homoios, cara, essa palavra aqui é uma palavra teológica tremenda, homoios. Cadê a explicação dela? Eu não vi. Temos aqui a palavra espírito, como é que... Sabe, é isso. Essa parte do trabalho aqui que você coloca o texto grego e tenta explicar ele, é para isso, é você tentar explicar, fazer análise sintática, fazer análise de crítica textual, colocar a explicação teológica não, de semântica, do significado de palavras-chave. Cadê? Eu não estou vendo. Tudo bem? Então, não adianta colocar aparato crítico se você não vai mencionar. Mencionou aqui a história da revista corrigida. Aparato crítico, tá, e daí que a revista NTLH é para pessoas de baixa escolaridade? O que isso cabe no texto? E além do mais, o problema também pode estabelecer devido a versões bíblicas simplificadas. Tá. Se você não explicou o texto grego, por que tu está colocando isso aqui? Ainda segundo o Lima, em sua pesquisa documental biográfica, a versão NTLH apresenta um gráfico de tradução do texto de Romanos 5. Perfeito. Em que muitos versículos mudam completamente o sentido das escrituras mais próximos dos textos originais. Pera aí, mas não está explicando... O texto aqui não está explicando Tiago 2,14? O que Romanos 5 está aqui no meio? O que eu quero Romanos 5 aqui? Entendeu? O que eu quero Romanos 5 aqui? Opa, e quais são esses versículos que estão traduzidos errado? Pô, citou Romanos 5, eu quero saber qual é o texto que está mal traduzido. E o que esse texto tem a ver, e o que esse texto tem a ver com o tema
colocado lá na introdução. O que Romanos 5 tem a ver com o texto introduzido lá? Tá solto, o parágrafo aqui tá solto e tá cheio de ponta solta. A nova tradução linguagem de hoje, aí de repente o trabalho, o que estava falando sobre a tradução do texto grego começou a falar sobre tradução, beleza. Mas você tá com o texto grego, é o momento de você explicar o texto grego, dar a tradução do texto, e parou de dar a tradução do texto, só deu uma explicação para falar de tradução bíblica. Até poderia fazer isso, mas depois de ter feito uma boa explicação sobre o texto grego. Sobre o texto grego. Então, tipo, aqui Thiago, entendeu? Deixa eu ver aqui. Paulo Sérgio Gomes. Tá, baixa escolaridade. Nós não estamos falando com pessoas de baixa escolaridade. Pronto. Reparos textuais, raciocinação. Por isso ele ainda diz que existe uma necessidade de reparos textuais. Tá. Você está com o texto grego na mão. Por que você simplesmente não traduziu? Você está com o texto grego aqui, ó. Se fizesse isso aqui, Adelphos, né? Adelphos é o quê? Vamos fazer um negócio bem simples assim, ó. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui. Vamos pegar a palavra Adelphos. Ó, temos a palavra de. De significa porém. Aí eu tenho que encaixar Adelphos, de, com porém. Aí, por exemplo, Adelphos é irmão. Re é a. Re a Adelphi, a irmã. Se tivesse feito isso aqui já teria feito grande coisa, porque você colocou o texto grego e tivesse comentado cada palavra, cada palavras-chave, feito isso aqui, continuado, isso daqui estaria de bom tamanho, beleza? Então, nesse trabalho você vê, olha o tanto de coisa que foi adicionada para cumprir páginas que não há necessidade, que poderia ser trabalhado em outro momento, em outro artigo, em outra hora, entendeu? Esboço mecânico. O que é o esboço mecânico? Esboço mecânico é isso aqui, ó. É isso aqui. Esboço mecânico é isso aqui. Você põe o texto grego e você põe uma tradução embaixo como se fosse um interlinear. Você pode usar interlinear da SBB, você pode usar o interlinear do majoritário, não tem problema. Pode usar qualquer outro interlinear. É isso aqui. Isso aqui é esboço mecânico. É uma leitura interlinear. Que o texto aqui embaixo é uma tradução mais literal do texto grego. E aí você pode explicar. Então você pode juntar, por exemplo, o esboço mecânico aqui em cima, né? Mas tudo bem, foi citado aqui uma versão mais literal, mais dura. Defesa da perícope e divisões. A partir da leitura. Isso aqui, por exemplo, ela poderia... a pessoa que fez isso aqui... poderia ter feito isso aqui, por exemplo, copiar. Colocou introdução, texto bíblico, por exemplo. Poderia ter feito isso aqui. Colocado aqui. Aí coloca o texto bíblico em português. Colocou o texto bíblico, o texto contextual. O estudo contextual, por exemplo, poderia vir depois por exemplo, eu poderia fazer que nem eu faria o quê? Eu faria
eu faria o quê? É que ela colocou estudo contextual, depois Antigo Testamento, contexto. Eu colocaria depois do texto grego. Eu colocaria depois aqui do texto grego. Entende? Eu faria essa mudança aqui. Eu colocaria depois aqui do esboço mecânico, defesa da peripedivisões. Eu colocaria, por exemplo, depois aqui, ó. Eu colocaria aqui depois, por exemplo. Aí temos aqui o comentário. Fé sem obras, elaboração do comentário bíblico. Aí temos aqui explicações, papapá. Tranquilo, não tenho que reclamar muito disso aqui. Foi comentando versículo por versículo, uma pegada mais comentarista, uma pegada mais teológica, sem problema. Que isso já daria para fazer do texto grego, mas tudo bem. Mensagem da época para a escritura, sem problema. Um estudo teológico, não tenho que reclamar. Teologia do texto, implicações para a teologia bíblica, beleza. Implicações para a teologia sistemática, beleza, não me importa muito isso. Um sermão. Conclusão. Chegamos à conclusão. Podemos concluir de modo geral que a fé e as obras andam juntas e que todo cristão deve de fato aperfeiçoar o estudo bíblico. Papapá. Tá. Sobre a eventualidade e contradição entre Tiago e Paulo, evidenciamos que de fato não existe, porém... Tá. Essa contradição entre Paulo. Cadê os autores que demonstram que há uma contradição? Qual é o argumento dos autores que dizem que não há uma contradição? Que há uma contradição. Eu só vi autores que defendem que não há uma contradição. Eu vi o trabalho inteiro falando que não há uma contradição. Cadê? Cadê os 3, 4 autores que eu esperava ver que mencionavam acerca que existe uma contradição? Cadê a citação paulina que possivelmente contraria? Cadê a explicação da citação paulina? Tem uma coisinha ou outra ao longo do texto, né? 1 Coríntios, aqui a autoria paulina, mas é já numa outra pegada, né? Para sermão. Né? Mas tá aqui. Alguma coisinha passou aqui. Mas um negócio mais detalhado, mais explicado, mais argumentado. Cadê? Não tem. Entendeu? Aí temos as citações aqui, né? Vemos o índice de citações. Bíblia em português, King James, Bíblia de Estudo Versão Transformadora, Champlin, Conegro, Grunst, Kinner, Lima, Stern, Zabatero. Apolinário, Gramática de Grego Instituto Adventista. Beleza. Mas cadê os 3 autores que eu esperava, que diziam que há uma contradição? Cadê a questão da crítica textual? Cadê a explicação do texto grego mais detalhada? Não vi. Eu não vi. E eu gosto de olhar isso. Quando eu vou ver um trabalho exegético, o que pesa é o estudo do texto grego. Tá? É o estudo do texto grego, é o estudo do contexto histórico, né? O contexto histórico pesa muito também, então por isso que tem um monte de coisa. Mas o que pesa é isso aqui, ó, é a análise que você vai fazer do texto grego, de analisar as palavras-chave, de isso e daquilo. Até se tiver alguma variante textual, que aí já é crítica textual, se tiver alguma variante textual importante ser notada, mas nunca se esquecer do tema. Nunca se esquecer do tema. Quando eu bati o olho no trabalho aqui, eu falei, nossa, o trabalho foi feito em pedaços e foi sendo juntado para dar página. Foi isso que eu senti, né? E isso é perigoso, porque eu olhei e falei, meu, tá muito sem... O trabalho é bom, a proposta inicial ela foi boa. Sabe? A proposta inicial da introdução ela foi excelentíssima. Mas eu não consegui a resposta. Eu não consegui ver um estudo aprofundado. Eu vi puxando para um lado, isso é normal de todo estudo. Eu vi o assunto sendo puxado para um lado, mas
Cadê a contradição, onde que os textos que Paulo contradiz a justificação, que a justificação pela fé contradiz a questão de Pedro, né, de Tiago, e, opa, infabilidade das escrituras. Cadê o parágrafo, o artigo que fale da infabilidade das escrituras? Não teve. Cadê metáforas de fé e obras, retórica? Cadê os exemplos? Você viu algum exemplo? Adolfo, você passou rápido a apostila, mas aí fica para chamar a atenção. Se você citou isso, o que você citar na introdução, porque a introdução ela é o norte do seu trabalho, é o norte. E é onde você está falando, olha, eu estou pesquisando porque eu acho isso aqui difícil, vamos estudar? Vamos! E aí começa a trazer referência bibliográfica de tudo quanto que é lado, e no final você dá a sua opinião também, que é o único lugar que você vai dar a sua opinião na introdução e não na conclusão. Na introdução você coloca o problema na mão, você fala assim, ó, tem uma batata quente para resolver, pá! Então a batata quente é essa. Aí você passa o tempo todo tentando explicar o que aconteceu, que foi tentado isso no trabalho, e no final você diz, conseguimos resolver ou não? Se conseguiu resolver, beleza. Se não conseguiu resolver, beleza também. Porque se você não resolveu, também outra pessoa não vai resolver. Entendeu? Mas o que? Ao longo do trabalho, desse processo, que é o meio do trabalho, o início e o fim, o meio você vai encher com bibliografia, você vai encher com livros, com referências, com argumentos, que nem sempre você vai concordar. Nem sempre você vai concordar. Então se tiver um argumento que você concorda, beleza. Mas você também tem que mostrar a fragilidade desse argumento. Entende? E aí no final você conclui. Porque senão fica falho. Outra coisa, por exemplo, que eu me esqueci de dizer aqui. Como os pais da igreja, olha só, como os pais da igreja entendiam a justificação pela fé. Como os pais da igreja entendiam a justificação pela fé. Como que os reformadores entendiam a justificação pela fé? O que é nova perspectiva paulina e o que ela influencia na justificação pela fé? Porque esses são assuntos relacionados a Tiago, que poderiam ser incluídos aqui no trabalho e que não foram. Porque um trabalho exegético ele é um trabalho de tradução, você vai traduzir o texto grego, e você vai ao longo da história entender como isso foi entendido. Você poderia colocar como os católicos entendem a justificação pela fé. Olha um parágrafo que poderia entrar. Como os reformadores clássicos entendem. Como atualmente nós entendemos a justificação pela fé. E paulada, e paulada. Então veja o tanto de coisa que faltou nesse trabalho. Né? Parágrafo solto, faltou temas a serem trabalhados. E aí você tem um trabalho que foi anotado com 33 páginas, mas que diante do assunto ele poderia ser trabalhado com 50. E aí imagina, com 50 páginas, você falar sobre justificação pela fé na nova perspectiva paulina, justificação pela fé nos reformadores, justificação pela fé na igreja católica, justificação pela fé nos pais da igreja. Lá, 3 páginas cada um, já dava 12 páginas. E aí soma 12 páginas com 33, você já tem 47, você já tem quase 50 páginas. E dentro disso você ia ter que ter uma bibliografia tremenda que já ia somar no final. Você chega na bibliografia de um trabalho de exegese, tem muitos professores, não é o meu caso, tá? Que aqui é um curso de qualidade, tal, os alunos são de qualidade. Quantas referências bibliográficas tivemos? Uma bíblia de estudo, uma gramática de grego, uma bíblia de estudo, 2 bíblias de estudo, 3 bíblias de estudo, comentário do Champre, que eu mesmo indiquei. Não é um dos melhores comentários em língua portuguesa, mas é o que a gente tem, então, Conegro, aí mencionou um livro, né? Aqui não, mencionou um artigo, mencionou aqui um comentário, no comentário Esperança. Então 2 comentários, 3 comentários, esse comentário aqui é muito bom porventura. Um artigo sobre a crítica à nova tradução da linguagem de hoje, que o que isso tem a ver com justificação pela fé? Então pode tirar essa citação aqui, que eu mesmo já tirei até o artigo. O comentário de Stern, o Zavateiro, fundamento da teologia prática. Beleza, então. Agora, se tivesse aqui algum livro que falasse sobre justificação pela fé, cadê? Nova perspectiva paulina. Entende? Então, cadê? Aí você fala, nossa,
perspectiva. Você fala, nossa, mas o que uma perspectiva paulina tem a ver? Tem a ver com a justificação pela fé, como que é um estudo aprofundado. E aqui você tem uns 6 ou 7 autores de peso que, nossa, enriqueceriam demais esse trabalho exegético, mas não foi mencionado, entendeu? E aí o que demonstra que não foi, que o trabalho aqui, a pessoa se esforçou em escrever, a gente vê que não foi colado muita coisa, a pessoa realmente escreveu isso aqui, então ela pesquisou dentro do limite dela, né, dentro de uma perspectiva legal, mas que não buscou além. Um outro detalhe, por exemplo, que você pode fazer, deixa eu fechar aqui, você pode baixar teses doutorais da PUC, por exemplo, né? Teses doutorado PUC. Não quero orientação, quero processo seletivo. Tese de dissertações da PUC. Olha que legal. Você pode procurar periódico, relação tese da PUC sobre acessibilidade e inclusão. Você pode pesquisar em artigos. Deixa eu achar aqui. PUC, Montenegro, Universidade, Trabalhe Conosco, Faculdades, Camp, Missão, Teses. Cara, eu tenho um site, eu tenho um vídeo meu que tem o site. Repositório da PUC, ó, teses. Aqui, achei. Teses. Vamos procurar aqui. Tiago. Justificação pela fé. Olha, peraí. Aqui tem Tiago. Não. Testes, ações. Pós-graduação. Justificação pela fé. A justificação das decisões, exigência, filosofia. Eu tenho que achar aqui. Instituição, autoria, agência, fomento. Deixa eu ver aqui, eu estou buscando aqui, áreas de conhecimento. Ciências humanas, teologia, linguística, sociais, próximo. Teologia, identidade. Ciências humanas. Não tô achando de teologia aqui. Vamos pelo Google Academic. Espera aí, temos aqui Sapientia PUC. Ciência da religião, por exemplo. A religião, deixa eu ver aqui, navegar, data documento, tipo de acesso, NPQ. Deixa eu ver aqui uma parte de buscar. Justificação pela fé. Saiu no mesmo coisa. Justificação pela fé. Teologia da PUC Rio. Corpo, alma e espírito, ó. Tem muita coisa aqui, ó, da PUC, por exemplo. Tô pegando a PUC, mas você pode pegar Metodista. Você pode pegar, por exemplo, Google Academics. Deixa eu pegar aqui. Você digita no Google assim, ó. Google
Google Academics. Google Acadêmico. Beleza. Aí você digita assim, ó, justificação pela fé. Aí, por exemplo, ó, justificação pela fé. Olha o tanto de artigo que tem. PDF. Desde 2022. Você pode pegar desde vários lugares para baixar. Olha o tanto de PDF. Tem Centro-White, Metodista, PUC-BR, ó, tá vendo aqui, ó? A piedade na tradição luterana em torno da justificação pela fé. Tem muita coisa que você poderia pesquisar aqui, né, que não foi pesquisado, eu tô em cascadê. Tese de doutorado, PUC, teologia. Mackenzie. Download, peraí. Doutorado Mackenzie, tese, dissertações PUC. Era esse aqui que eu entrava. Tese, dissertações. Era esse aqui que eu buscava. Não tô achando, mudou o site. Esses sites sempre estão mudando. E assim vai. Então, basicamente é isso. Você poderia buscar no Google Academics, poderia buscar em alguma faculdade, poderia buscar em inglês, mas não foi buscado. Então, finalizo esse vídeo por aqui, para não cansar muito vocês. Finalizo com esse Google Academic aqui, ó. Teologia da Libertação, por exemplo. Se você quisesse pesquisar sobre esse aqui. Teologia da Libertação Perspectiva. Teologia da Libertação. Olha o tanto de coisa, PDF, ó, PUC Goiás, PUC Cities, né? Ou até poderia buscar aqui, ó, Doceiro livros. Doceiro. Por exemplo. Aí põe aqui livro sobre justificação pela fé. Aí olha aqui, justificação pela fé. Tá aqui anônimo, sola fide, Lutero, que é o que? Um dos reformadores. John Frum, Mark Arthur, né? Justificação pela fé. Aqui Romanos, justificação pela fé, em defesa da doutrina, justificação pela fé. Projeto Spurgeon, aqui tem muita coisa calvinista. Mas você vai encontrar muita coisa, né? Olha o tanto de livro que poderia ser pesquisado, analisado. João Calvino, um outro reformador, né? Aí, deixa eu ver aqui, pela fé, salvação pela fé, né? E por aí vai, né? Teria vários outros autores para serem pesquisados acerca de Novo Testamento e que não foi. Então, finalizo a live por aqui, esse vídeo, né, por aqui. Foi um vídeo cansativo, mas necessário para ajudar vocês. E aí, vocês acham que eu fui justo? Eu seria justo em dar uma nota 3 para um trabalho desse? Que nota vocês dariam para um trabalho desse? Né? A própria pessoa que fez o trabalho falou, agora eu entendo. A própria pessoa disse. Pergunta minha para você que vai fazer o seu trabalho de exegese. Como que você vai fazer? É isso aí. Deus abençoe. Tamo junto com a minha batalha. Qualquer dúvida é só perguntar e fui.